Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso sétimo Tirando de Letra. Estaremos hoje, com o facilitador André Mascarenhas, compartilhando um pouco dos seus conhecimentos conosco. Seja bem-vindo, André. Vou lhe convidar aqui para entrar nesse momento aqui com nós. Olá. Olá. Olá, André. Olá, olá Alex, tudo bem? Como é que você está? Boa noite, seja bem-vindo, Boa noite. Hoje um momento aí bastante especial, muito oportuno, tá? Onde eu recebo, um dos facilitadores que mais impactou na minha carreira, tá certo? E hoje tem contribuído muito, para várias organizações dentro do mercado, tá? Eu sou Alex Gonzaga, da empresa AG Soluções, Estou abrindo aqui o sétimo Tirando de Letra, tá certo? Onde nós convidamos um grande profissional lá de São Paulo, e que eu tenho certeza absoluta que ele vai trazer para todos nós, uma gama de conhecimentos extremamente importantes, tá? Afinal de contas, um dos pontos, André, que a gente tem mais percebido e tem discutido aí dentro do mercado é a questão da competitividade das organizações, onde a gente começa a perceber, que nós precisamos cuidar de alguns detalhes, que são extremamente importantes para que a nossa engrenagem, no nosso dia a dia, ela funcione, tá certo? Então, eu estou deixando, inclusive, registrado aí para todos nós, tá? O tema de hoje, competitividade nas organizações através da melhoria contínua, tá? Então, eu queria pedir a autorização de vocês, certo? Para a gente poder compartilhar algumas coisinhas, certo? Antes da gente ter esse bate-papo. Aqui ao lado, vocês têm esse QR Code, tá? Que se caso vocês queiram fazer alguma pergunta ao nosso facilitador que está aqui com a gente, certo? Fiquem à vontade, mapeiem esse QR Code, que inclusive ele está lá disponível, na estrutura lá do Instagram, tá certo? Que vocês podem, mandar as perguntinhas quantas forem necessárias, que eu tenho certeza absoluta que o André vai ter toda a atenção, todo o cuidado para poder responder a cada um de vocês, tá certo? Quero enaltecer, que é importante a gente lembrar que nós temos só 60 minutos juntos, Então, 60 minutos é rápido, rapidez mesmo, Vai ser um bate-bola, e aí dentro desse bate-bola, vocês fiquem à vontade, inclusive, para fazer perguntas, para fazer questionamentos, certo? Para que o nosso facilitador ele possa compartilhar com vocês seus conhecimentos, tá certo? Sejam todos bem-vindos. Estou vendo aí Rafael, Henrique, a Paula Prata também está aí conosco, a Lidiane, a Clara e várias outras pessoas também, que já vivenciaram, em algum momento a AG Soluções, tá? Então, eu quero dizer para vocês, certo, que dentro desse cenário organizacional que nós estamos inseridos, o dia a dia ele tem sido cada vez mais desafiador. E não tem sido desafiador só para pequena empresa, ele tem sido também para grandes instituições, certo? E todas elas, acabam enxergando que existem caminhos a serem feitos, mas sofrem um pouquinho dentro desses caminhos, tá? Por quê? Porque não é uma particularidade desse momento que nós estamos vivendo. As organizações já vinham já há alguns anos, precisando se redesenhar, precisando se reposicionar, precisando enxergar, que existiam caminhos que permitissem a elas serem mais exatas, buscar cada vez mais agilidade, certo? Para que as suas operações possam ser cada vez mais seguras. E para isso, existem especialistas que precisam dedicar uma atenção especial dentro desse cenário, certo? Então, digo para vocês, tem organizações que precisam até se estruturar dentro dos seus processos para buscar essa excelência, tá? Mas existe também o outro cenário, de que nós precisamos de pessoas inteligentes, pensando dentro dessa organização,
para que a gente consiga, né, gerar qualidade. Dentro dessas condições, né, eu fiz questão de trazer o André, que é uma pessoa que hoje vivencia grandes organizações, já teve a oportunidade também de estar, né, como gestor em algumas delas, tá? E digo para vocês, ele vai trazer boas práticas, movimentos extremamente importantes que vão nos ajudar a dar condições para que as organizações elas possam alcançar melhores resultados. André, seja bem-vindo. Conta um pouquinho sobre você, André, por favor. Obrigado, Alex. Boa noite, né? Boa noite, pessoal. Bom, sou o André Mascarenhas, eu sou carioca, porém já estou há 6, 7 anos já em São Paulo. E eu sou engenheiro de materiais, me formei lá na FRJ. Logo que eu me formei, eu já saí da faculdade, já entrei como trainee numa multinacional aqui brasileira. E já comecei a trabalhar com qualidade e outros processos já no início, logo no início da minha carreira. E no segundo ano da minha carreira eu tive um contato muito forte com metodologia, porque eu fui o líder de um projeto Lean Six Sigma, tá? Um líder Green Belt, tá? E aí eu me formei e tive a minha formação Green Belt com resultados para essa empresa, certo? Depois eu trabalhei com gestão de qualidade, qualidade de produto, aplicação de projetos em fabricação, PCP, logística, matérias-primas. E aí a gente vai evoluindo na carreira, vai vendo alguns pontos a serem melhorados e como a melhoria contínua pode ajudar os processos e ter resultados e trazer resultados para o dia a dia, né? Nesse meio tempo, né, saí da empresa que eu estava, hoje eu faço consultoria, então sou um consultor e atuo aí junto com algumas grandes empresas também pelo Brasil. Sempre nesse tema de melhoria contínua, um pouco com inovação, métodos ágeis, tá? Então, é um pouco um resumo aí da minha ainda curta carreira. Tá certo. Mas que diga uma coisa, é muito interessante, né, André, que quando a gente tem a oportunidade de estar dentro dessas organizações, a gente começa a conversar com os gestores, começa a perceber, né, movimentos que são necessários, tá? E foi interessante, há alguns dias atrás, num bate-papo entre eu e você, né, nós vimos que boa parte dessas organizações hoje estão tendo que repensar suas práticas, né? Como é que você avalia tudo isso? Como é que está sendo isso aí no mercado de São Paulo? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Bom, as organizações se diferenciavam antigamente fazendo muito bem o que elas se propunham, certo? Sendo muito boas no que elas se propunham fazer, inovando, pensando um pouco fora da caixa, né? Trazendo coisas novas para o mercado, ou personalizando os tipos de produto. Certo? São maneiras de se diferenciar e ter vantagens competitivas. Porém, hoje em dia já não é mais uma escolha, uma dessas três vertentes ou uma outra vertente. Não é mais ou, né? Está cada vez menos ou hoje em dia e cada vez mais e. Eu tenho que inovar e personalizar. Eu tenho que inovar e ser muito bom no que eu me proponho a fazer. E ser muito bom no que a gente se propõe a fazer é o que a melhoria contínua ataca. Afinal, a melhoria contínua de processos vai nos tornar os nossos processos muito bons, muito eficientes, com um custo baixo e entregando o que o cliente precisa. Então, esse movimento de melhoria contínua cada vez mais vem ganhando contexto fora da fábrica. E surgiu lá, esse termo surgiu em fábrica, surgiu em função de fábrica. Porém, hoje ele já é aplicado em healthcare, hoje ele é aplicado em telecom, hoje ele é aplicado em hotelaria, hoje ele é aplicado em serviços em geral. Então, a gente tem um viés, tá, de melhoria contínua para qualquer processo que a gente aplique. E a gente gosta de chamar processo, ou eu gosto de chamar processo, tá, um conjunto de atividades para atender uma demanda de um cliente, seja ele um cliente interno de uma empresa ou um cliente externo. E o que é legal disso, né, é porque a partir do momento em que você consegue dar essa percepção para as pessoas da organização, desse cuidado a mais, né, que é a causa-consequência, né, das suas atividades, você permite
dar mais sentido para essas pessoas, né, no trabalho que elas estão desenvolvendo. E aí, quando elas começam a implementar, né, essas ações, esses planos, né, que podem ser desenvolvidos, você começa a perceber que você brilha os olhos, né? Você quer encarar mais desafios e tal. Conta aí um desafio desse aí que você teve a oportunidade de vivenciar. Eu tive a oportunidade de trabalhar num desafio que era o seguinte: ou a gente melhorava a produção de uma fábrica, tá? De uma unidade, ou ela fechava. Tá? Então, era esse o desafio e era isso que a gente tinha que passar para toda a operação, sempre sendo muito transparente. Tá? E aplicando metodologias adequadas, tá? Principalmente de melhoria contínua, e aí especificamente o Lean, tá? A gente conseguiu identificar diversos desperdícios, mudar a gestão também da fábrica e ter resultados recordes que nunca tinham sido obtidos, tanto em termos de produção quanto em termos de produtividade. E aí deixou um plano de continuidade para essa fábrica para ela continuar sendo competitiva, né? Então, ela saiu de menina, ela saiu daquela ponto de quase fechar, e de patinho feio, tá? E voltou aí como um... Oi, André. Nós tivemos aqui uma queda, né, da imagem aqui do André, mas logo já deve estar retornando, tá certo? Para que a gente possa juntos assistir, né, esse momento tão importante aqui que o André está compartilhando conosco. André, teve só uma rupturazinha na tua fala, tá? Se você puder conseguir resgatar um pouquinho do que você estava falando, vai ser importante para o nosso pessoal. Aonde foi que parou? Nós está... Pessoal, compartilha conosco. Onde foi que vocês... Até onde vocês ouviram, pessoal? Bom, vamos fazer o seguinte. Nós estávamos... Vamos lá, vou começar. Oi. Vamos lá. Em resumo, a gente pegou um desafio que era ou aumentava a produção ou fechava uma fábrica, tá? Certo. E a gente aplicando a metodologia Lean, a gente conseguiu bater recordes de produção nessa fábrica, virou o jogo a ponto da gente ser uma fábrica que começou a investir, ter investimentos nela, ao invés de ser pensado em fechar. Isso mudou tanto a visão do atendimento a mercado, quanto a visão interna que a empresa tinha dessa pequena unidade que a gente atacou e melhorou o processo. Tá? E é interessante... E é interessante quando você fala disso, né, que muitas vezes as organizações acabam sofrendo um pouquinho, né, porque vem já num método que vem sendo desenvolvido, né, há muitos e muitos anos, e a pessoa precisa reposicionar. Né? Quando vem um Lean desse, né, que eu acredito que é muito importante você trazer, né, o seu expertise do entendimento do que é esse tal de Lean para as pessoas que estão aqui conosco, tá? É uma virada de chave muito grande, né? Precisa de muita disciplina, precisa de muita coesão de todos que estão envolvidos para que a engrenagem ela funcione. Então, André, por favor, fala pra gente o que é esse negócio de Lean, né? Como é que surgiu esse negócio? Conta pra gente. Cara, o Lean propriamente dito, né, ele surgiu lá na Toyota, tá? Ele tem origem na Toyota. E a Toyota vem aplicando desde o pós-guerra, tá? Desde 1950. Então, eu gosto de comentar essa data para linkar, melhoria contínua, né? Então, tem 70 anos que a Toyota vem aplicando isso e era a montadora mais valiosa do mercado até há pouco tempo. A Tesla passou, acho que na semana passada, 2 semanas, mas sem dúvida se vai manter esse sucesso do meio acionário, né? E a Toyota, aplicando essa filosofia do Lean, melhorando esses processos ao longo da história dela, conseguiu números muito expressivos, sendo a montadora que mais lucrava por carro vendido. Tá? Sendo a montadora que tinha maior produtividade, menor taxa de falhas. Tá? Então, essa filosofia de enxergar o que é valor para o cliente, enxergar o que é desperdício, eliminar desperdícios, alinhar esse valor dentro da cadeia de uma sequência de atividades onde a gente consiga otimizar esse valor para o cliente e buscar a perfeição, tá?
que é utópico, ninguém vai chegar na perfeição, mas em busca da perfeição a gente vai melhorando a cada dia, permitindo que ela esse resultado e crescer. Então, o Perfeito. Lean surgiu lá na Toyota. Uhum. Porém, hoje, ele é aplicado em diversos outros setores da economia. Tá certo. Ó, a Paula está compartilhando conosco que o teu áudio, de vez em quando, não está É, o- saindo da forma, é tá? o meu áudio na tua caixa de som. Pois é. Mas aí vamos continuando então, né? Que a gente consegue fazer, né, esse compartilhamento, tá? Então, André, nesse cenário, né, é muito importante que o método Lean, né, ele vá sendo praticado. E dentro dessa perspectiva, ele pode contribuir, né, de forma estruturada dentro da organização. O que é que ele pode contribuir de forma efetiva? O Lean ele questiona muito o status quo também, né? Porque a partir do momento que você tenta enxergar o que são desperdícios, e desperdício não agrega valor na ótica do cliente, tá? E começa a questionar o estado que as coisas estão sendo feitas naquele ambiente, tá? Entendi. E aí, a partir do momento que a gente começa a questionar e começa a questionar o porquê que a gente faz essas atividades que não agregam o valor para o cliente, e tem que pensar em ou reduzir elas ou eliminá-las por completo, a gente consegue otimizar as atividades totais que a gente faz com ótica do cliente e ser mais rápido para entregar as coisas para ele. Então, nosso time to market fica muito menor do que era antes. Então, o Lean aplicado ao longo do tempo permite a redução de desperdícios, melhora da qualidade e a redução do nosso time to market. A redução do momento desde que o cliente faz o pedido até a gente conseguir entregar a solução, o produto ou o serviço para ele. Perfeito. Ou seja, ele permeia a cadeia toda da organização, né? Desde o passo inicial até a entrega efetiva lá para o nosso cliente, que ele está recebendo lá o resultado do trabalho que a organização ela dedicou a atenção ao longo daquele período como um todo, tá? E me diz uma coisa, o que significa um tal de Six Sigma? Bom, o Lean surgiu lá na Toyota, lá no Japão, tá? E principalmente no automobilismo, e depois ele começou a permear outros ramos. Já o Six Sigma, ele surgiu na Motorola, na meados da década de 80, tá? Um cara chamado Bill Smith, tá? A gente estudou muita gente estudou estatística na faculdade, tá? E nos treinamentos que eu dou, vira e mexe, eu pergunto, pessoal, quantos de vocês lembram ou utilizam, tá, um pouquinho mais da estatística básica? Um pouquinho mais da média, um pouquinho mais do padrão, um pouquinho mais da mediana, no máximo. Quanto a gente usa de teste de hipótese, t-valor, identificação de distribuição, Q quadrado, porque a gente já estudou isso em algum momento da nossa vida. Muitos já estudaram isso em algum momento da vida. Quantos usam um pouquinho? Bill Smith estruturou um método, estruturou um roteiro para se aplicar, tá, essas ferramentas estatísticas, principalmente ferramentas estatísticas. Também tem muita análise. E conseguiu, em 2 anos, ganhar $2 bilhões na Motorola. E o Six Sigma começou a ficar muito, muito falado, tá, com o Jack Welch, ex-CEO da GE. Tá? Então, entre 90 e 2000, né, entre 90 e 2000, o Jack Welch ele falava que se uma empresa, para ser competitiva no mercado, ela tem que aplicar o Six Sigma dentro do processo dela. Se uma empresa quiser sobreviver hoje em dia, ela tem que ter processos com nível Six Sigma. Se ninguém sabia o que era, todo mundo foi correr atrás para descobrir, né? Que Jack Welch, para quem não sabe, era um paralelo. Quem era o Jack Welch na época era um Elon Musk da vida. Tá? Não no sentido de ideias, no que eles pensam e como eles gerem as empresas, mas no sentido de é um CEO que ele gere uma empresa e lidera uma empresa que todos admiram. E quando eles falam, tá, todo mundo escuta. Perfeito. Ó, eu estou vendo aqui que tem até uma pergunta de uma pessoa aqui, certo? No meio do processo aqui, o Fernando, que é uma grande amiga aqui, está compartilhando conosco um questionamento, certo? Você acredita que o Lean Office
tem a mesma eficiência, né, do Lean Manufacturing? O que você diz? A mesma eficiência. Talvez não seja a mesma eficiência, talvez seja até maior, dependendo do processo que a gente aplica. É muito comum em processos administrativos ou in office, o macro estar mais alto do que na indústria. Tá? E não é vergonha falar isso, a gente não precisa ter vergonha de falar isso. Por quê? A indústria já vem trabalhando com melhoria contínua, eficiência de processos, tá? Pelo menos desde a época de 70, 80. Alguns começaram bem lá atrás, como a Toyota, desde a época de 50. Então, o mato alto já foi cortado. Então, quando você vai, às vezes, para uma área de serviços, encontra muita ineficiência ainda nos processos, muitos desperdícios ainda no processo, muita Certo. variação no processo que não precisa ser. Tá? Eu vou dar um exemplo simples, muito simples, de uma ação que pode melhorar muito a produtividade dentro de um ambiente administrativo. Tá? A gente fazendo um projeto junto com planejamento e controle de produção. Tá? Então, era um ambiente pessoal que trabalhava para planejar e fazer todo o controle de produção o dia todo atrás do computador. Certo. Trabalhavam com planilhas Excel, aquelas planilhas Excel bonitas, grandes, com 92 colunas, só que com um monitor só. É um desperdício de tempo a gente ficar dando Alt Tab, procurando aquela célula que a gente tem que achar Alt Tab para mudar o programa que a gente está. Tá? Então, só de conseguir colocar mais um monitor, a gente conseguiu já ser mais rápido. Tá? E a gente conseguiu ter essa ação não foi porque a gente queria ser mais tecnológico, foi porque a gente voltou de alguns passos atrás, viu alguns desperdícios de movimentação mesmo em ambiente virtual. Tá? Então, a movimentação é um desperdício dentro do Lean. Tá? No ambiente virtual continua sendo desperdício e a gente tomou uma ação para eliminar ou reduzir essa movimentação. Legal. Bom demais. Agora eu te pergunto o seguinte. Nós trouxemos um conceito do Lean, nós trouxemos o conceito do Six Sigma, certo? Agora eu te pergunto, por que a gente precisa falar, né, e cruzar esses dois conceitos, tá? Porque já que eles surgiram diferentes, né, em momentos diferentes, por que a gente precisa casar essas duas vertentes? O que acontecia, tá? Quando, início dos anos 2000, o pessoal ficava brigando, né? Vou fazer um projeto Lean, vou fazer um projeto Six Sigma. Vou fazer um projeto Lean ou Six Sigma. Ao invés de a gente ficar brigando, vamos juntar os dois, o que os dois têm de melhor e entregar os dois para dentro de um projeto. Enquanto o Lean, tá? Foca em redução de desperdícios, enxergar o que é valor, alinhar essas atividades dentro de uma cadeia de valor, tá? Melhoria contínua, Kaizen, tá? O Six Sigma foca em identificar as variações que um processo pode ter. Tá? E o cliente, ele não enxerga a média, ele vai enxergar as variações desse processo. Tá? Daqui a pouco a gente comenta um pouco sobre isso. Mas o Six Sigma ataca as variações. Uma variação ruim é ruim para o cliente. Tá? Então, não faz sentido a gente tanto ser mais rápido, eliminando desperdícios, tá? Melhorando os processos, e ser mais previsível para o nosso cliente e entregar o que prometeu. Porque uma coisa é a gente ser rápido uma vez, 2 vezes. Uma coisa é ser rápido sempre. Tá? Então, juntando o Lean Six Sigma, a gente consegue atacar a complexidade do processo, consegue atacar gargalos, consegue atacar defeitos, consegue atacar uma variação grande do processo e ser tanto mais rápido, quanto agregar valor, quanto ser mais previsível e ter poucos defeitos dentro de um processo. E aí entendam defeitos não como um produto ruim, tá? Eu posso ter um defeito com o conceito de um processo que não entregou o que prometeu. Perfeito. Tá? Então, se eu for pronto-socorro e eu quero ser atendido, ou gostaria de ser atendido em até 20 minutos, meia hora, e foi atendido em 1h30, isso é um defeito de um processo. E o Lean Six Sigma pode atacar processos como esse para ele começar a tanto reduzir essa média, quanto reduzir a variação, para sempre entregar o que promete. Legal. E quais são as áreas que a gente pode aplicar o Lean Six Sigma? Bom, é bem difícil a gente pensar nesse ponto, porque eu estou pensando numa área que eu não consigo aplicar.
tá? Interessante. Vamos definir processos. Processos é uma área, processo, tá? Como um conjunto de atividades que a gente faz, ou tarefas, para atender uma demanda de um cliente, tá? Sim. Seja ele o cliente final, o cliente interno da nossa organização. Tendo isso como definição de processo, o Lean Six Sigma consegue atacar quase todos os processos já existentes. Interessante. Ou seja, ele não vai ajudar a gente a criar um produto novo. Tá? Até existe uma área do Six Sigma para a criação de produtos novos, tá? Que é o Design for Six Sigma. Porém, o DMAIC que a gente aplica, tá? Que é o roteiro que a gente aborda um projeto, um problema, tá? Ele serve para processos já existentes. Certo. Então, processos que a gente já existe, tem algum tipo de problema e quer atacar. Aonde a gente já viu essa aplicação? Acho que essa é a próxima pergunta sua. Uhum. Healthcare, tá? Então, redução de tempo médio de atendimento, redução de MAT médio, tá? Material e medicamento, por exemplo, estoque, tá? Melhorando o fluxo de caixa dentro de uma organização. A gente chegou a fazer um projeto que reduziu tanto os estoques intermediários de um hospital que liberou salas para a criação de novos leitos. Certo. Tá? Isso é mais oportunidade, você aumentou a tua quantidade de geração de caixa, oportunidade de geração de caixa. Perfeito. Dentro de fabricação, reduzir tempos, reduzir paradas, aumentar o rendimento, aumentar produção, tá? Reduzir defeitos, reduzir o tempo de manutenção, tá? Então, é muito abrangente o Lean Six Sigma, tá? Dentro de serviços, redução do tempo médio de atendimento, redução do tempo médio de espera, redução do tempo médio total daquela operação, redução de aumento de NPS, já estamos com alguns projetos já atacando diretamente o NPS, que é o Net Promoter Score, que mede o índice de satisfação do nosso cliente final. Pensar mais alguns fora da caixa, Alex? Me ajuda. Fala um setor aí que você quer que aplique. Fica à vontade, porque querendo ou não, eu sei que é muito amplo o contexto, né? E aqui a gente tem que cada vez mais canalizar, né, nosso bate-papo. Mas é o seguinte, é interessante, né, que existem fases dentro da aplicação, né? E que existe uma expressão até utilizada, né, que é o de make, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas fases para que as pessoas pudessem perceber de que forma que elas podem aplicar isso no dia a dia das suas empresas. Conta aí para a gente. Tá, o DMAIC ele serve muito, tá, para processos já existentes. Então, eu tenho um problema em um processo já existente. E são um conjunto de letras, tá? Cada letra tem um significado. Você pode falar para a gente? D de definir, Sim. M de medir, A de analisar, I de melhorar, aí eu não fiquei maluco, tá? É porque é do inglês improve, tá? Então, I de melhorar, tá? E C de controlar. Tá? Controlar, tá certo. Legal. E a ideia nesse roteiro de abordagem de um problema, tá? E ele serve tanto quando eu estou aplicando um projeto de Six Sigma, quando eu estou abordando um problema, tá? É uma maneira de melhorar o processo. O definir ajuda a gente a definir quais são as partes interessadas, ajuda a gente a definir qual é o escopo daquele projeto, ajuda a definir quem é o cliente daquele processo, ajuda a definir qual é a especificação que esse cliente vive para aquele processo, o que o cliente enxerga de valor, tá? O porquê que o cliente utiliza aquele serviço, por que o cliente compra aquele produto, tá? Se for um cliente interno, por que é interessante eu reduzir meus tempos médios? Por que é interessante eu reduzir minhas paradas? Por que é interessante aumentar minha produção, aumentar meu rendimento? Então, a gente tem aqui todo um estudo, uma análise feita inicialmente macro do problema e do processo que a gente está atacando para conseguir enxergar quem são as partes interessadas, escopo, definir equipe
escrever isso dentro de um contrato, dentro de um acordo, que vai ser o contato inicial. Afinal, a partir desse momento, a gente já está se comprometendo. A partir do definir, a gente se comprometeu com o processo, se comprometeu com o resultado dentro desse processo, consequentemente, com os ganhos, sejam eles qualitativos ou quantitativos. Com certeza. E é interessante, né, que você consegue fazer essa sequência lógica para as pessoas que estão envolvidas. E aí eu consigo ir, né, girando esse ciclo e quando chega no final dele, eu posso reposicionar. Não é assim? Sim, e o ponto do definir, com certeza você consegue fazer diversos ciclos e melhorar ainda mais esse processo. Tanto que a melhoria é contínua, né? Então, os ciclos não acabam, né? E um outro ponto do definir que ajuda muito é foco. Foco. Depois que você definir o problema, você vai atacar naquilo. E você vai ter um acordo com você, com a equipe, com os seus chefes, de, ó, eu vou atacar esse processo. Eu vou atacar esse problema, tá? Atacando esse processo, esse problema, eu vou dedicar parte do meu tempo, afinal, o nosso tempo é muito valioso, né? Sim. E eu vou dedicar parte do meu tempo para resolver um problema. Tá? Então, esse é o definir. É um acordo entre nós, a organização, a equipe, os superiores, que a gente vai despender nosso tempo para atacar aquele processo e melhorá-lo. Tá? Tanto aquele ganho esperado. Perfeito. E o que é bom é que você tendo um método, fica mais fácil essa análise, né? Porque eu noto em algumas organizações que elas acabam se perdendo um pouco porque não tem, né, aquela sequência do que precisaria de fato estar sendo conduzido. E hoje em dia, cada vez mais as coisas precisam ser rápidas, né? Precisam ser ágeis. E aí vem um negócio de um tal de método ágil, né? Que eu te pergunto, existe algum paralelo do método ágil com esse tal de Lean? Com o método ágil com o DMAIC não tem um paralelo. O método ágil com o Lean, tá? A gente enxerga muito paralelo. Tá? Legal. A gente enxerga que o método ágil ele é tem o Lean como base, tá? E ele é parte do Lean aplicado para o software. Surgiu assim, os métodos ágeis surgiram assim. E hoje em dia eles estão começando a ganhar mais fama e estão começando a sair para outros segmentos. Tá? Então, ele começou lá a falar de valor dentro de software, a falar mais de interações e menos de documentações. Tá? A falar mais de entrega de valor e não de trabalho sendo feito, discussão de contrato. Tá? Então, isso é muito do que o Lean já falava. O Lean falava de reduzir desperdícios, o Lean falava de enxergar o que é valor para um cliente, tá? O Lean falava para a gente que tem que tratar as pessoas com respeito. Então, a gente tem ali a base dos métodos ágeis, eu enxergo muito do Lean, tá? Não quer dizer que os métodos ágeis não trouxeram nada novo, porque alguns pontos trouxeram, deixando o trabalho de conhecimento, tá? Muito visível e muito fácil onde estão os gargalos e fácil de atacar. Perfeito. E me diga uma coisa, eu estou vendo aqui alguns questionamentos, certo? Eu posso puxar aqui, né? Então é o seguinte, Pode. Nós vimos aqui o Fernando também contribuindo aqui conosco, certo? Atualmente algumas empresas trabalham com a metodologia WCM, né? World Class Manufacturing, né? Você já teve alguma experiência com isso? Conta aí um pouquinho, André. O WCM surgiu na Ford, se eu não me engano, tá? E aí eu pedi desculpa se eu estiver errando a montadora. E, historicamente, tá? O Lean teve algumas dificuldades para aplicação em algumas empresas aqui no Ocidente. Nós fizemos uma leitura do que estava sendo feito no Oriente e queremos aplicar aqui com as nossas modificações. Sim. E alguns pontos não deram certo, algumas empresas não deram certo, outras deram certo. Tá? O WCM tem uma estruturação de como fazer o Lean, a base, dar certo. Tá? Entendi. Então, tem muito da base do Lean também no WCM. Tá? E como a gente vai fazer isso dar certo aqui no Ocidente? É criar um World Class Manufacturing com todos os seus níveis e classes de serviço, e bronze, prata, ouro, por aí vai. Tá?
Mas não é uma metodologia, eu sei historicamente a base, mas não é uma metodologia que eu conheço profundamente também, tá? Tá, tranquilo, show de bola. Bom, agora voltando aqui ao que a gente estava tratando, eu te pergunto, como é que é a estrutura de um programa Lean Six Sigma? Conta pra gente. Bom, o programa Lean Six Sigma, geralmente ele tem diferentes níveis de atuação de projeto, tá? Certo. Existem projetos mais básicos dentro das rotinas das pessoas, dentro das áreas das pessoas, tá? E usam ferramentas mais analíticas, que são projetos de uma duração geralmente mais curta, tá? Certo. Então, esses projetos são os Yellow Belts, e a formação Yellow Belt, tá? Existem os projetos Green Belts que já têm uma carga estatística maior, um aprofundamento maior e, consequentemente, uma dificuldade e um tamanho do problema maior. Esses projetos já são mais robustos, tá? Em termos de utilização de ferramentas e até um pouco de liderança dentro do projeto. Existem os projetos Black Belt, tá? Que eles são transacionais, geralmente eles impactam mais de uma área, tá? E geralmente eles têm alguns projetos Green e Yellow embaixo suportando. Vocês estão visualizando a pirâmide? Yellow, quantidade maior de projetos, a funila Green, a funila Black, isso tudo sendo gerido por um Master Black Belt, que vai tentar gerir não só o programa Lean Six Sigma, mas como todo o programa de excelência operacional dentro das empresas. Uhum. Essa é a única forma de fazer, André? É fazer mais Yellow, ter a base, depois ir afunilando com Green, Black? Não, existem outras formas. Existem formas de onda só de Green Belt, tá? Dentro das organizações, onde você escolhe 4 ou 5 temas e fazem a primeira onda, geralmente em projetos de duração média de 6 meses para começar a dar mudar realmente o indicador, tá? Então, e depois acompanhamento de reporte financeiro para garantir que esse indicador se perpetuou dentro após esses 6 meses, né? Que a gente tem o melhorar, a fase improve, onde a gente sensibiliza o indicador, e depois tem a fase control, que tem o intuito de perpetuar os ganhos obtidos dentro do projeto. Legal. Então, para ter essas formas de programa Lean Six Sigma, tá? Tem a base tem a pirâmide, formato de pirâmide, mais projetos de Yellow Belt, vai afunilando com Green e Black, e consequentemente a complexidade vai aumentando para você vai subindo essa pirâmide. Tem em formatos de onda, a cada 6 meses são escolhidos de 5 a 6 temas, geralmente, tá? Dentro de uma unidade, para serem abordados, para serem atacados e melhorados com esse processo. E o mais legal é que vai começando a ganhar fama dentro da organização, tá? Porque você começa a ter também uma diferenciação de quem faz. Porque imagina só, você pega um projeto estratégico, tá? Green ou Black, e dá resultado, tá? E vai mostrar para o diretor que você deu resultado. Você fica no holofote. Então é muito comum a gente perder alguns belts para outras posições. Perder o cara que estava no processo, perder o cara que estava numa coordenação, porque ele ficou no holofote e mudou de posição. Tá? E é comum esse cara que mudou de posição por causa do projeto depois voltar em algum tempo a conversar com a gente e aplicar os conceitos dentro dessa área nova, dentro desse desafio. O que eu vejo muito, né, dentro desse cenário é que às vezes você não tem paciência de esperar, né, fazer essa sequência lógica. Existem alguns executivos que têm muito isso, né? E aí é um cuidado a mais, né, que nós, como belts, certo? Vou chamar assim, tá certo? A gente precisa cuidar. Por quê? Porque existe realmente esse monitoramento que precisa acontecer, né? A gente precisa ter a certeza de que, pô, eu fiz um impacto, ok. Pode ser que aquele resultado inicialmente ele venha lá em 2 curvas para cima, mas pode ser que ela desça. E eu preciso entender por que foi que ela desceu, quais são os movimentos que eu vou precisar fazer para que ela retome e ela consiga, como você trouxe até o prazo aí de em torno de 6 meses, né, dar condições para que eu mude um determinado comportamento ou determinada postura. Não muda assim de uma hora para outra, né? Mas posso comentar um ponto que eu acho interessante? E aí é 6 meses, mas asterisco, tá? Porque a dedicação de um Green Belt, por exemplo, tá? Ela é parcial dentro de um projeto.
Sim. Ou seja, ele não fica totalmente dedicado a esse processo. Bom, quer fazer que as coisas rodem mais rápido? Tem recurso de tempo das pessoas para se dedicar dentro daquele problema. Aí a Concordo. gente consegue realmente fazer o definir mais rápido, como ter todas as medições mais rápido, ter todas as análises mais rápido, implementar as ações e controlar. Tá? Uhum. Então, depende da necessidade. Se tem a necessidade de ir mais rápido, ter o recurso de tempo das pessoas e disponibilidade dessas pessoas para elas conseguirem adiantar o máximo possível. É Tá? verdade. Por isso, é muito bom que todo mundo que esteja dentro, né, envolvido num projeto como esse, tenha o conhecimento, né? O conhecimento é fundamental naquele momento ali, né? Então, existe realmente certificações, né? O próprio André já conduziu já várias certificações, eu já participei, inclusive, de certificações com o próprio André, tá certo? E digo para vocês, puxa, é muito importante, porque dentro da organização você gera um impacto, tá certo? E é isso que eu queria ouvir de ti, André. O que eu posso esperar de um programa, né, Lean Six Sigma aplicado lá dentro de uma organização? Conta aí um pouquinho. Programa bem estruturado, tá? Geralmente tem uma visão de um coaching, tá? Ou de um consultor especialista na metodologia, tá? Que acompanha cada projeto. Tá? Hum. Então, começa com a definição dos temas, treinamento das pessoas. Tá? Depois, as pessoas vão arregaçar as mangas e aplicar o projeto, né? É verdade. Nesse arregaçar as mangas e aplicar o projeto, o acompanhamento de um especialista para um programa estruturado é importante. Por quê? O especialista vai ajudar você a corrigir aqueles pequenos erros do dia a dia de metodologia. Vai ajudar você a enxergar qual a metodologia certa para o problema certo. Certo. Entendi. Então, encontros periódicos de cada time e cada equipe com esse especialista, tá? Ajudam os projetos a não saírem de rumo. E aí, consequentemente, tem o resultado lá na frente, que ajuda a seguir todas as ferramentas e as ferramentas certas de cada etapa do demais. Então, isso é um diferencial que alguns programas possuem, de ter a possibilidade desse acompanhamento, tá, junto das equipes que estão fazendo o projeto. Então, ao invés de a gente vir, dou o treinamento, eu falo, pessoal, agora é com vocês, dou o treinamento e faz parte dessa jornada, e faz parte dessa equipe de projeto e faz parte do resultado final. Tá? Sim. Então, acho que esse é o grande diferencial de alguns programas e o que esperar desse resultado final. Sensibilizar o indicador. Sim, com certeza. Melhorar a experiência do cliente, reduzir o tempo de paradas, total de paradas, melhorar o rendimento de um processo, aumentar a quantidade de vendas, reduzir as quebras de mercado, reduzir o custo com logística. Aí depende do indicador que a gente está atacando. Mas o que se espera, no final das contas, na última linha, é um save. É dinheiro entrando no caixa da empresa. Tá? Claro. Ou custo evitado, soft saving, ou dinheiro no bolso, hard saving. É verdade. No final das contas é isso, né? Que a organização ela precisa de fato, né? Que ela tenha um impacto, que esse impacto ele contribua diretamente com a performance dela, né? E eu te lanço um desafio, se você puder encarar. Conta pra gente um desafio que você enfrentou, certo? Um projeto que você enfrentou e que pudesse mostrar para a gente os impactos, né, dos movimentos que você foi adotando ao longo do projeto como um todo. Conta para a gente, pode ser? Você quer saber o impacto final ou Conta tudo, o que desde eu o fiz? começo. A turma está curiosa. Posso falar daquele lá da fábrica que a gente estava... O contexto era, ou a fábrica vai fechar, ou a gente melhora ou fecha, né? Tá. A primeira coisa que a gente fez foi parar, sentar na produção e observar. Perfeito. Ficar olhando. Tá? E aí, com base no Lean, tem os 2 desperdícios. Identificar quais são esses 2 desperdícios. Observando. Uhum. Conversar com a operação. A gente sempre tem que falar com a parte operacional, porque quem faz as coisas. Tá? A gente tem que estar onde as coisas acontecem, seja ela em serviço, seja ela numa fábrica. Tá?
conversamos com a operação, saber também ó, o que te desperdício, o que te atrapalha a fazer o seu trabalho, tá? E eles sabem muito, né? Eles retornam muito como muito rico o que volta para a gente. É Com isso, a gente descobriu que uns operadores, tá, os operadores, no início do turno, passavam de 15 a 20 minutos procurando uma ordem de produção. Uhum. Andando, tá? Numa área gigantesca porque não tinha uma identificação. Isso é desperdício. Isso é desperdício. Ninguém gosta disso. Eles não gostavam disso, os chefes não gostavam disso, os gerentes, os coordenadores, os supervisores, eu não gostava disso, ninguém gostava disso, tá? Identificando isso, qual o próximo passo? Cara, ok, definimos um problema, medimos, vimos essas movimentações, analisamos o porquê que ela acontece. Tá? Por que ela acontecia? Não tinha mapeado, não tinha conversa entre a operação e a logística. É mesmo? Tá? Vamos conversar? Vamos passar a conversar? Vamos passar a usar um sistema que já existe dentro do nosso MES, que fala aonde a gente deixou o material, ele já existe, ninguém usava. Tá? 20 minutos. Tá? Cada turno. 1 hora por dia. 8% de produção. Tá? Fazendo essa conta, só essa conta, tá? Dá para mais de 1 milhão. Olha aí. Só essa conta. É claro que tá vários asteriscos aí. Não é os 20 minutos, ele não vai ganhar de produção, ele vai ter outros pontos. Mas isso foi um desperdício de uma ação. Tiveram N outras ações que a gente fez de eliminar esses desperdícios e até agregar mais valor para o produto final, se questionando. Será que a gente faz a mais do que o cliente pede? Olha aí. Tá? Às vezes a gente faz a mais. Para que eu vou entregar a mais do que o cliente pede? Eu vou entregar o que ele quer. Porque só vale entregar mais se eu vá superar a expectativa dele. Se eu não superar mais, eu só tive trabalho à toa. Tá? Então, identificando esses pontos, a gente reduziu o tempo de máquina, a gente aumentou a vedação de uma máquina para reduzir as paradas que a gente tinha por vazamentos. Tá? Então, foram diversas pequenas ações e, no final das contas, deixaram todo o trabalho melhor. Tá? Perfeito. Os operadores queriam aquilo. Tá? Os operadores ficaram felizes com o resultado. E depois a gente colocou muito e usa muito gestão à vista. Tá? Então, deixa tudo visível. E fica mais prazeroso a gente trabalhar sem esses desperdícios todos e sem esses problemas todos. Claro. Ou você acha que o operador gostava de ficar no sol 20 minutos procurando o que ele já podia achar? Tá? Não dá certo. E é engraçado, a gente ri, porque pensa, só acontece no dos outros, né? É verdade. Quando a gente começa a olhar o nosso, começa a coçar a cabeça e falar, também acontece aqui, né? É verdade. E assim, sabe, André, é incrível, né? Porque toda organização tem gaps que precisam ser cuidados, né? Desde montar, tá? Desde montar a estrutura do processo, né? Até fazer a questão da melhoria dele. Tem algumas que nem tem o processo, né? E aí você pede até para o dono ou até para as pessoas, me diz como é. Às vezes o cara não sabe nem dizer de forma estruturada qual é a sequência lógica. Isso aí impacta no resultado daquela organização. Lá na frente pode vir a interferir monetariamente, né? Porque impacta lá na mão de obra, impacta lá, né, no material que está sendo comprado, ou até na entrega, né? Porque esse impacto ele é causa-consequência, né, de toda essa realidade que nós estamos vivendo dentro dessas organizações. E aí eu te lanço um desafio. Lean se aplica em todo quanto é de empresa, né? Eu acredito que sim, Alex. Qualquer processo, se o Lean se aplica em qualquer processo, tá? Qualquer processo que vai vender uma demanda, ele pode não trazer os resultados, tá? Iguais em qualquer empresa. Sim. Tem empresas que já vão estar mais avançadas, vão ter menos desperdício, já vão ter uma maturidade muito, muito maior, vai trazer um resultado menor. Legal. Obviamente. Tá?
Agora, meus gargalos estão tão grandes, meus desperdícios estão tão grandes. Não faz sentido a gente aplicar um processo que agrega valor para o cliente, reduz desperdício, reduz variação e, no final das contas, entrega o que promete. Então, é aplicável a qualquer processo. Tá? Alguns processos precisam ser rasgados e começados de novo, tá? E aí eles podem ser rasgados e começados de novo com pensamento Lean. Outros, eles podem ser melhorados e aí entra a melhoria contínua. Legal, show de bola. E assim, nós estamos chegando aqui nos últimos minutos, né, desse bate-papo, que para mim, se eu pudesse aqui, eu passava horas e mais horas, né, com o André, que a gente tem vários conteúdos legais, né, para poder falar sobre essa perspectiva. Né? Lembro que em sala de aula que a gente discutiu vários pontos, né, que foram extremamente importantes, inclusive para o aprendizado dos colegas, né, que estavam lá naquele momento. E eu te pergunto, André, alguma consideração a mais, alguma perspectiva que você poderia deixar de dica para os nossos ouvintes, né, que estão aqui conosco e que podem impactar dentro das suas organizações através disso que a gente acabou de pontuar? Acho que o conceito de valor do Lean vale a pena trazer, tá? Certo. Valor no Lean é o que o cliente está disposto a pagar. Certo. Tá? Se o cliente não está disposto a pagar por aquilo, tá? A gente tem que pensar ou eliminar ou reduzir. Uhum. Tá? Então, a gente identificar essas atividades que não agregam valor, que vão mostrar para a gente onde estão as oportunidades de a gente reduzir custos na nossa organização, melhorar, aumentar a quantidade de atividades que agregam valor, tá? E dar mais resultados. Tá? Então, o exemplo que eu sempre dou, tá, é de uma cadeira, mesa de escritório, tá? Mesa de estudo. Tá? Mesa de estudo tem fórmica em cima, não tem? Sim. Por que algumas têm fórmica embaixo? Não sei. Você está numa mesa de tipo de escritório aí, não tá? Passa a mão aí debaixo da mesa. Tem fórmica? Tem não. Tem não? Algumas têm. A minha aqui tem, tá? Tem. O quanto eu pagaria mais se ele... Quanto eu pagaria se ele tirasse a fórmica debaixo do tampo da mesa? A mesma coisa, não estou nem vendo. Não agrega valor eu colocar fórmica embaixo do tampo da mesa. Só que diversas coisas no dia a dia das empresas, tá? Acontecem a mesma coisa. A gente faz e não agrega valor para o cliente. Então, veja só, se eu eliminar, o que acontece com o meu custo de produção? Não vai lá embaixo? O que acontece com o meu custo unitário? Não vai lá embaixo? O que acontece com o meu tempo de processamento para entregar aquele serviço? Não reduz? Eu não deixo de fazer alguma coisa? Não reduzo? Então, pensar nesse conceito do que agrega valor, o que não agrega, acho que é muito importante para a gente ter um start inicial do que melhorar, tá? E do que pensar reduzir. Legal, show de bola. Assim, as tuas contribuições, André, foram incríveis hoje, nessa noite, tá certo? Eu quero agradecer, né, a você ter dedicado esse tempo, que eu sei que você está intensamente aí dentro desses projetos que você está envolvido, né? E você sabe o quão importante é para as pessoas que estão conosco aqui, né, esse compartilhamento de informações, certo? Quando vier ao Ceará, seja sempre bem-vindo, tá? E quando eu estiver por aí, pode ter certeza que eu vou procurar lá em São Paulo. Sim, tem que vir para a gente tomar aquele café. Se eu for no Ceará, eu falo. Você sabe que meus avós são do Ceará, né? Então tenho um pezinho aí, né? E eu já fui algumas vezes. Tem que voltar. Eu ainda tenho família aí. Tá certo. Terra muito boa. Mas assim, eu quero agradecer a tua presença, tá certo? Agradecer também a cada um, né, dos ouvintes que estão aqui conosco, tá certo? Que foi extremamente importante, né? Que deixou um legado para cada um de nós, certo? As informações que o André trouxe hoje, né, dentro desse momento. Eu quero anunciar que no dia 23/7 nós estaremos às 18h30, quinta-feira. Então, bota aí na tua agenda. Toda quinta-feira, tá certo? Às 18h30 nós vamos estar juntos. E nós vamos estar com o nosso professor Luciano Lopes, certo? Que fez já vários programas de desenvolvimento aqui no Ceará, tá? E que eu tenho certeza que vai agregar também a carreira de vocês, certas informações que vão ser compartilhadas,
tá bom? Então, muito obrigado, boa noite a cada um de nós, certo? E a gente se encontra. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.